Olá, boa tarde, tudo bem? O principal reservatório de água de São Paulo atingiu o menor nível em 5 anos e entrou no chamado estado de restrição. Um dia depois de uma nova tempestade de areia, moradores do Oeste Paulista tentam recuperar os estragos provocados pelo fenômeno. 4 pessoas morreram. Capitais brasileiras fazem ações especiais para ampliar a vacinação contra a Covid. A ministra Rosa Weber, do STF, cobra a Procuradoria-Geral da República por minimizar o uso de máscaras no enfrentamento da pandemia. Os Estados Unidos chegam à marca de 700 mil mortos pelo coronavírus. E ainda, um prédio desaba na Índia em meio à temporada de chuvas e vento. Aqui no Brasil, a justiça mantém a prisão do médico acusado de abuso sexual em Goiás. O Outubro Rosa tem mutirão de tatuagem para ajudar pacientes que tiveram câncer de mama. E os brasileiros dão um show no breaking, a dança que virou o esporte olímpico. O Jornal Hoje está começando. Moradores do interior de São Paulo amanheceram limpando a sujeira e recuperando os estragos deixados por mais uma tempestade de poeira. O fenômeno de ontem também provocou 4 mortes. A reportagem é de Rafael Honorato. A manhã foi de limpeza em Araçatuba, no noroeste paulista. A cidade foi uma das mais afetadas pela tempestade de poeira. Árvores caíram e bairros ainda estão sem energia elétrica. Um motociclista que cruzava uma das principais avenidas da cidade foi atingido por uma árvore e está internado em estado grave. A tempestade atingiu pelo menos 13 cidades do centro-oeste do estado de São Paulo. Entre elas Borborema, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Barretos. Em Tupã, os ventos chegaram a 80 km por hora. O muro dessa obra caiu sobre um dos trabalhadores. Fábio Alex Marques Castro, de 42 anos, foi socorrido, mas morreu. As imagens mostram grandes nuvens de poeira avançando. Essa foi feita em Pereira Barreto, às margens do rio Tietê. Mostra a chegada de uma grande nuvem vermelha de poeira. De outro ângulo, uma pessoa que cruzava a ponte entre Andradina e Pereira Barreto registrou o fenômeno. Na mesma hora, nossa equipe fazia uma reportagem sobre agricultura quando também foi surpreendida. Estou na área rural de Santo Antônio do Aracanguá. A gente estava gravando uma reportagem quando fomos surpreendidos também por essa nuvem de poeira, ó. Não sei se dá para ver na imagem, é até difícil a gente abrir o olho. Agora ainda dá para ver um pouquinho, mas ficou tudo tomado por poeira e veio de uma hora para outra, assim. A gente viu, foi muito rápido essa nuvem chegando, só deu tempo de entrar no carro ali para se proteger um pouquinho realmente. É uma cena que eu confesso que eu nunca tinha visto, olha só. Hoje eu voltei aqui para Santo Antônio do Aracanguá. Nessa área, brigadistas trabalhavam no combate ao incêndio, que já estava quase controlado, quando a nuvem de poeira chegou espalhando o fogo rapidamente. Sem conseguir se abrigar em meio ao fogo e à poeira, 3 homens morreram. 2 funcionários da usina Arauco que estavam passando próximo do local no momento e foram atingidos por essa nuvem de poeira com fumaça e caloria, né? E esses 2 desceram do caminhão e tentaram se abrigar, né? O terceiro óbito foi um funcionário da fazenda que estava combatendo também próximo das chamas com um trator, acompanhado do seu filho, que também foi atingido pela caloria e pela nuvem de poeira e os fortes ventos, né? Outras 4 pessoas ficaram feridas, todas com queimaduras. Cerca de 80 animais que estavam no pasto também morreram queimados. O Genival trabalha na prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá e estava ajudando a combater as chamas na fazenda quando a tempestade de poeira chegou. Foi rápido, né? Que hora que nós olhou para trás, pro lado do rio, vinha vindo aquele temporal mesmo, aquela fumaça, uma terra, o trem vinha vindo feio mesmo. E a hora que entramos no caminhão para sair, largamos de encher o caminhão, saímos. Coisa de segundo, o fogo já estava em nós já. E boi vinha, batia no caminhão, no trator que estava na nossa frente. Se fosse só a poeira, né? Se a gente se abrigar, proteger vias aéreas e se abrigar em um local seguro, a nuvem de poeira vai passar tranquilamente. Nesse caso, o complicador nesse caso aí foi a caloria, né? Que essa nuvem de poeira, ela arrastou consigo caloria e fumaça, né? E vindo incendiar outras áreas também. Poeira e fogo. Anne Lotterman chegando aqui para explicar para a gente a razão dessa tempestade de poeira. Mais uma vez, Anne, boa tarde. Oi, Bocardi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse segundo episódio de nuvem de poeira em São Paulo é resultado de meses de chuva bem abaixo da média. Esse ano, em somente um mês, choveu um pouco acima do normal. E em todos os outros meses do ano,
faltou chuva. E o resultado, gente, é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui no nosso telão. Olha só, o interior de São Paulo e a região do Triângulo Mineiro estão com a pior seca de todas, a excepcional. E repare como o centro-oeste e o sudeste, de uma forma geral, estão secos. Por que a chuva não chega aqui? Tem ligação com o desmatamento da Amazônia? Tem sim, porque a floresta concentra a umidade, ela guarda a chuva. E quando uma frente fria passa aqui no litoral, a frente fria puxa a umidade da Amazônia. Com o desmatamento, todo esse processo se desequilibra. E hoje o sistema Cantareira entrou no chamado estado de restrição. Isso ocorre quando ele passa a operar com um volume de 20% a 30% da capacidade. E hoje baixou para 29,9%. Os reservatórios monitorados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico também estão com nível baixo. Furnas opera com 13,6% do volume útil, Serra da Mesa 24,26% e Sobradinho 40,3%. Qual é a boa notícia? A primavera é uma estação bem estável que provoca ventania e acaba trazendo chuva justamente para essa área aqui do centro do país que tanto precisa. E ela pode ser forte hoje em pontos do sudeste, principalmente na região sul, com grandes volumes em cidades de Santa Catarina e Paraná. Estão no caminho dessa chuvarada Chapecó, Joinville, Campo Mourão, Foz do Iguaçu e Palmas, no Paraná. O sol vai predominar, mas tem aquela chuvinha rápida em Salvador, onde a máxima não passa dos 28 graus. E no Recife, a chuva pode apertar em alguns momentos do dia, da tarde, ainda da noite. Não tá com cara, né, gente? Mas essas nuvens podem se aglomerar ali e provocar essa chuvinha. Máxima de 29 graus na região. Dia bonito e colorido no Recife. Não é? Para amanhã tem aviso importante de chuva forte. Tem aviso importante de chuva forte de novo. Quase todo o estado de Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Olha aqui, em vermelho, área de perigo. Isso significa que tem previsão de temporal com chuva forte e volumosa, ventania, granizo e raios. Isso também pode acontecer na área laranja, mas aí de uma forma bem mais isolada. Curitiba, de hoje para amanhã, são esperados pelo menos 70 milímetros. Em São Paulo, as pancadas podem ser fortes amanhã e segunda. E no Rio de Janeiro, a chuva não é tão volumosa, mas pode vir com força e com tudo. Domingo, com sol e tempo firme em parte do Rio Grande do Sul, do norte do Rio de Janeiro até São Luís. E nas áreas em verde claro, sol com pancadas de chuva. Nas áreas em azul, no sul, o sol nem aparece. Porto Alegre, máxima de 23 graus. Vitória e Belo Horizonte, 32 graus, 35 em Campo Grande e também Goiânia, 36 em Macapá e 37 em Teresina. Na segunda e na terça, pode gear nas Serras Gaúcha e Catarinense e também na região da Campanha de Bagé, Bocardi. Valeu. Anne Lotten, obrigado aí com relação a São Paulo, que vem essa chuva aí para sentar poeira. Exatamente. Valeu. Obrigada. Boa tarde, viu? Boa tarde. Capitais brasileiras organizaram ações diferentes para estimular a vacinação contra a Covid neste sábado. Em São Paulo, tem o chamado Dia V para a segunda dose. Mais de 4 milhões de pessoas estão com a vacinação atrasada no estado. Até hoje cedo, a Juliana fazia parte da estatística das pessoas que estavam com a imunização atrasada. Ela tomou a primeira dose da vacina da Pfizer. Como o intervalo diminuiu de 12 para 8 semanas, ela já poderia ter completado a vacinação na semana passada. Mas agora está tudo em dia. É um alívio, né? Pelo menos assim, uma esperança de que tudo volte ao normal quanto antes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 4.300.000 pessoas estão com a segunda dose atrasada. Metade, 2 milhões, precisa completar o esquema vacinal com o imunizante da Pfizer. Em nenhum momento da vacinação, tantas pessoas estiveram com a segunda dose atrasada. E foi justamente a diminuição no intervalo da Pfizer que fez esse número subir. O Dia V de vacinação é uma tentativa de tirar um pouco desse atraso. Todos os imunizantes estão disponíveis em mais de 5.000 postos de vacinação até às 7 da noite. Eu atrasei devido ao trabalho e por ser sábado, facilitou um pouco mais. Quem tomou a primeira dose da Coronavac há 28 dias, já é hora de tomar a segunda. Para a AstraZeneca, o prazo continua sendo de 12 semanas. As 2 primeiras vezes que eu vim não tinha dose, e daí só agora eu consegui nessa semana. Semana passada não tinha. Mas para o Antônio, hoje, não deu certo. Ele tomou a primeira dose da Pfizer no final de julho, quando morava no Ceará.
Há 2 meses arrumou emprego na capital paulista e ainda não tem comprovante de residência. Vai ter que voltar depois com um documento da empresa onde trabalha. A sensação muito ruim, porque ser louco para tomar uma vacina, um imunizante, que é a maravilha, e não conseguir. Só modo uma coisinha de nada, eu tenho meu direito. Em Fortaleza, os postos de saúde estão abertos para vacinar quem tem mais de 70 anos e ainda não tomou a dose de reforço. Alessandro Torres, ao vivo, conta pra gente como é que está ocorrendo a vacinação por lá. Uma boa tarde. Oi, Rodrigo, boa tarde a todos. Essa vacinação com a segunda dose da Pfizer está acontecendo em 12 postos de saúde aqui de Fortaleza. Essa dose de reforço, né, que é da Pfizer. E os idosos que por algum motivo perderam o agendamento devem trazer, além do comprovante de endereço, do cartão de vacinação e também os documentos pessoais, um comprovante desse agendamento que foi perdido. A vacinação com a dose de reforço para o público em geral. Aqui começou no fim de semana passado, até o meio da semana, mais de 15 mil idosos já haviam sido vacinados, entre aqueles que vivem em instituições e também o público em geral. E hoje, aqui em Fortaleza, em outros pontos da cidade, como shoppings e centro de eventos, também está tendo aplicação da segunda dose da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer para todos que perderam o agendamento anterior. Rodrigo. Muito obrigado, Alessandro Torres. A gente vai ver agora os números mais recentes da vacinação. Você sabe, é o levantamento do consórcio de imprensa com dados dos estados. Vamos aos números, então. 434 mil pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. Mais de 1.100.000 tomaram a segunda dose ou dose única. E mais de 90 mil a dose de reforço. No total do dia, então, temos aí aproximadamente 1.600.000 doses. Até agora, mais de 147 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose. Isso dá 68,93% da população, como você está vendo ali. Mais de 92 milhões estão completamente vacinados. Temos 43,39% da população. 973 mil brasileiros receberam a dose de reforço, 0,46%. Vamos ao mapa. Os estados em verde escuro, aparecem ali mais ao sul, são os mais adiantados na vacinação completa, com mais vacinas, menos restrições. A Prefeitura de Manaus, inclusive, liberou o acesso à Praia da Ponta Negra. Isso aos sábados e depois de mais de um ano. O repórter Leandro Guedes conta pra gente como é que está a movimentação por lá. Uma boa tarde para você. Olá, Rodrigo. Boa tarde a todos. Bom, segundo a própria Prefeitura, agora o banhista que quiser ter acesso à Praia da Ponta Negra precisa apresentar o cartão de vacinação para comprovar que se imunizou contra a Covid-19. Por isso, equipes de fiscalização vão ficar nas principais entradas da praia justamente para fazer esse controle. Por conta dessa liberação, continua também aquela obrigatoriedade do uso da máscara entre os banhistas que ficarem na faixa de areia. E segundo a Prefeitura, um dos motivos para fazer essa liberação da praia aos sábados foi o avanço da vacinação aqui na capital amazonense. Mais de 54% das pessoas com mais de 12 anos já estão com o esquema vacinal completo. Desde o mês de maio, as pessoas só poderiam frequentar a Praia da Ponta Negra de segunda a sexta-feira, mas agora podem fazer isso aos sábados. É muito importante também lembrar que a praia ela vai permanecer fechada aos domingos, feriados e também pontos facultativos. Mas hoje ela está liberada e, por enquanto, movimentação tranquila nesse dia de liberação aqui em Manaus. Voltamos com você. Obrigado, Leandro. Uma boa tarde aí para todos. A gente vai ver agora os últimos dados da pandemia, reunidos pelo consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde. Brasil registrou 492 mortes por Covid em 24 horas. Agora são 597.292 vítimas. Em um dia, 17.984 casos confirmados, totalizando 21.443.000. A média de casos é de 16.708 por dia, aparecendo aqui. Tem uma queda significativa de 51%. Essa redução é grande porque a comparação é sempre com a média de 2 semanas atrás, quando, no caso, houve um aumento significativo na média por causa da divulgação de dados represados, uma consequência das mudanças no sistema do Ministério da Saúde. O G1, inclusive, traz um levantamento que mostra que 10 estados ainda têm problemas para registrar dados por causa dessas mudanças. A média de mortes está em 513 por dia, uma redução de 9%. Amapá e Rondônia
vão aparecer aqui em cinza no mapa porque não divulgaram dados. Rondônia informou que, por causa da mudança na Base Nacional de Dados do Sistema ESUS, está implementando mudanças estruturais para se adequar e não vai divulgar dados de hoje até domingo. 6 estados e o Distrito Federal registraram alta na média de mortes. 7 estados estão em estabilidade e 11 estados em queda na média de mortes. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. A Justiça de Goiás manteve a prisão do médico suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Detalhes com a repórter Giovana Dourado. Uma boa tarde para você. Rodrigo, boa tarde para você e para todos. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia e saiu no início da noite de ontem. O pedido de prisão foi mantido e o médico foi colocado numa sala especial porque ele tem curso superior. Nicodemos Júnior Estanislau de Moraes, de 41 anos, foi preso na última quarta-feira em Anápolis, a 60 quilômetros aqui de Goiânia. Não foram informados os detalhes da audiência, porque o processo corre em segredo de justiça. Já foram ouvidas até agora 49 mulheres que denunciam o médico. A delegada que cuida do caso tem até terça-feira para concluir os 2 inquéritos, um com a maioria das vítimas e outro separado de uma menina que diz ter sido abusada aos 12 anos. Além das vítimas de Goiás, do Distrito Federal e do Paraná, tem ainda mais uma vítima no estado do Pará. Esse caso vai ser investigado por lá, depois anexado aqui ao inquérito de Goiás. O advogado do médico nega que ele tenha cometido qualquer ato sexual e disse que vai pedir habeas corpus para que o cliente seja liberado. Bocardi. Muito obrigado. Vamos acompanhar. Giovana, uma boa tarde. Criminosos explodiram mais um caixa eletrônico na Bahia. O equipamento estava na parte de trás do mercado municipal de Itaparica, na região metropolitana de Salvador. Ninguém foi preso e ainda não se sabe se os ladrões conseguiram levar o dinheiro. Este foi o 39º ataque este ano no estado, de acordo com dados do Sindicato dos Bancários. Vai ser enterrado agora à tarde no Rio o frentista Bruno Leonardo de Almeida, de 39 anos. Ele morreu num tiroteio quando saía de casa para trabalhar. Parentes levaram o uniforme de trabalho dele para o velório. Bruno foi baleado ontem na frente de casa num tiroteio entre criminosos e a polícia. O frentista tentou se proteger atrás de um carro, mas foi atingido. Segundo a PM, os disparos que mataram o frentista partiram dos bandidos. No momento do tiroteio, a polícia fazia uma operação para combater o roubo de carros no Morro do Urubu, na Zona Norte. O frentista deixa 2 filhos. A seguir, as mortes por Covid nos Estados Unidos superam as da gripe espanhola. E a maior parte das vítimas são pessoas que não quiseram se vacinar. E o vulcão de La Palma, na Espanha, tem novo foco de erupção. Até já. Os Estados Unidos chegaram à marca de 700 mil mortos pelo coronavírus. A epidemia de Covid já se tornou a mais letal da história norte-americana. E os casos se multiplicam entre os não vacinados. Não é à toa que o presidente americano Joe Biden chama os números atuais de mortos nos Estados Unidos de a pandemia dos não vacinados. Nos estados do norte, a maioria já tomou a vacina e os números de internações e de mortes estão em queda. Mas no sul, a resistência em se vacinar está custando vidas. A maioria dos estados com menos vacinados fica na região sul: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Flórida. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, das 100 mil pessoas que perderam a vida desde junho, apenas 2.900 estavam imunizadas contra a Covid. Os Estados Unidos são um dos países que mais compraram vacinas no mundo. Tem doses de sobra para vacinar mais do que toda a população, que é de 330 milhões de habitantes. Mesmo assim, a vacinação por aqui estacionou. Tudo por causa do movimento anti-vacinas e do negacionismo em relação à pandemia. A epidemia de Covid já é a mais letal da história americana.
A gripe espanhola matou 675 mil pessoas entre 1918 e 1919. E enquanto não houver consciência de que a vacina salva vidas, os números de internações e mortes só tendem a aumentar. Vacina é um assunto de saúde pública, é um assunto de saúde coletiva, não é individual. No passado das vacinas, quando nós olhamos para sarampo, cachumba, rubéola, varíola, esse passado da vacina conta a sua própria história. Então, as vacinas são seguras, as vacinas são efetivas e as vacinas salvam vidas. Segundo o site Nosso Mundo em Dados, ligado à Universidade de Oxford, entre os países do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, o Brasil lidera a lista com o maior número de mortes por milhão de habitantes, com 2.788 óbitos. Na sequência estão Argentina, Itália e México. Os Estados Unidos aparecem em quinto lugar. O primeiro-ministro de Taiwan condenou a incursão militar da China. Su Tseng-chang disse que a ação foi bárbara e brutal. Segundo o Ministério da Defesa, 38 jatos militares chineses sobrevoaram a zona de defesa de Taiwan ontem, no que já é considerada a maior invasão aérea ao território de todos os tempos. Os voos aconteceram em 2 momentos e incluíram bombardeiros com capacidade para ataques nucleares. Taiwan acionou seu sistema de defesa aérea e enviou jatos. China e Taiwan foram separados durante uma guerra civil na década de 1940. Mas o governo chinês insiste que a ilha será recuperada em algum momento, mesmo que à força. Pequim não comentou a ação de ontem. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou que vai se retirar da política. O anúncio surpreendeu o país e acontece em meio a rumores de que sua filha vai se candidatar à presidência. Duterte disse que tomou a decisão de se aposentar da política em obediência ao desejo da maioria do povo filipino. Ele foi muito criticado no mês passado quando afirmou que iria concorrer ao cargo de vice-presidente nas próximas eleições em maio de 2022. A Constituição não permite a reeleição. Analistas políticos dizem que é importante para Duterte fazer um sucessor leal a ele, para se livrar de possíveis processos legais sobre as milhares de mortes promovidas por sua política de luta contra as drogas. A conferência de preparação para a COP26 terminou hoje em Milão, na Itália, com protestos e uma decisão conjunta dos 40 países ali representados. O presidente da COP, Alok Sharma, disse que todos concordaram que é preciso distribuir 100 bilhões de dólares para que os países mais vulneráveis possam enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Do lado de fora, jovens ativistas protestaram, mais uma vez, contra a falta de ações efetivas dos líderes políticos mundiais. O principal grito de guerra dos manifestantes é: um outro mundo é necessário. A COP26 começa no final, agora de outubro, em Glasgow, na Escócia. A Índia está vivendo a temporada de monções, em que ocorrem chuvas e ventos fortes. Isso provoca uma série de deslizamentos de terra e desabamentos de casas. Hoje foram divulgadas imagens impressionantes de um desabamento que ocorreu na quinta-feira. Dá uma olhada. O prédio, erguido numa área de encosta, foi esvaziado poucas horas antes dessas imagens aí, ó. Antes desses registros, olha só. O prédio ficava na cidade de Shimla, nas montanhas do Himalaia. Ninguém se feriu. Os serviços de emergência estão nas ruas desde ontem à noite em La Palma, na Espanha, por causa do vulcão Cumbre Vieja. O vulcão tem um novo foco de erupção e as autoridades voltaram a orientar milhares de pessoas a ficar em casa por causa de uma piora na qualidade do ar. Os serviços de emergência emitiram uma ordem de lockdown para 3.500 moradores de Los Llanos de Aridane e El Paso, 2 das cidades mais afetadas. As pessoas tiveram que manter as portas e janelas fechadas. Desde a erupção do vulcão, em 19 de setembro, mais de 800 construções foram destruídas e 6.000 pessoas deixaram suas casas. A seguir, a ministra Rosa Weber do STF cobra a Procuradoria-Geral da República por minimizar o uso de máscaras no enfrentamento da pandemia. E os protestos deste sábado contra o presidente Jair Bolsonaro. Até já.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, cobrou um novo posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre um pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro por ele ter comparecido a eventos públicos durante a pandemia sem máscara e ter estimulado aglomerações nesses locais. A determinação da ministra do Supremo, Rosa Weber, não é praxe. Via de regra, quando a Procuradoria-Geral da República pede arquivamento, o Supremo atende por considerar que cabe ao Ministério Público solicitar investigação. Mas Rosa Weber não aceitou o argumento da Procuradoria, que minimizou a importância do uso da máscara na pandemia. Em agosto, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, defendeu o arquivamento do pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, feito pelo PT. A ação foi depois que o presidente Jair Bolsonaro participou, no Rio de Janeiro, de atos com apoiadores sem usar máscara, como determinam leis federal e estadual. O partido ressaltou que houve crimes de infração de medida sanitária preventiva e de perigo para a vida. Lindora Araújo não considerou que o presidente tenha cometido crimes, porque, ainda na visão dela, não há provas de que Bolsonaro tenha, de fato, colocado a saúde pública em risco. Lindora argumentou que a conduta do presidente não se reveste da gravidade própria de um crime por não ser possível afirmar que, por si só, deixe realmente de impedir a introdução ou propagação da Covid-19. A conclusão da Procuradoria-Geral da República foi a de que inexistem trabalhos científicos com alto grau de confiabilidade em torno do nível de efetividade da medida de proteção. Ainda segundo a PGR, embora seja recomendável e prudente que se exija da população o uso de máscara de proteção facial, não há como considerar criminosa a conduta de quem descumpre o preceito. A ministra Rosa Weber discordou e considerou que essa análise gera alguma perplexidade. Ela afirmou também que os atores do sistema de justiça penal não detêm conhecimento técnico, falta-lhes formação nas ciências voltadas a pesquisas médicas e sanitárias. Ao determinar a revisão do parecer da PGR sobre a suposta prática de crime no comportamento do presidente Bolsonaro, Rosa Weber cobrou responsabilidade do Ministério Público e observou que numa democracia não se pode conferir tratamento diferenciado a qualquer pessoa, seja autoridade ou não. Infectologistas defenderam a decisão da ministra Rosa Weber porque consideram indispensável o uso de máscara como barreira para a transmissão do vírus. Todas as sociedades científicas recomendam o uso de máscara. A máscara ela reduz a transmissão e não existe evidência científica que possa suportar uma justificativa de não usar máscara, principalmente nesses eventos que a gente viu o presidente participando de aglomerações, muitos em lugares fechados e sem nenhum tipo de proteção. A Procuradoria-Geral da República diz que ainda não tomou conhecimento da decisão da ministra Rosa Weber. A Presidência da República ainda não se manifestou. Daqui a pouco, ainda nesta edição do Jornal Hoje, vamos mostrar as manifestações pelo país contra o presidente Jair Bolsonaro. Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização da importância de prevenir o câncer de mama. Em Belo Horizonte, neste sábado, um mutirão solidário pretende elevar a autoestima de quem precisou retirar a mama devido ao tratamento de combate à doença. O som que vem do consultório é da agulha de tatuagem. O procedimento em 3D virou aliado da medicina para resgatar a autoestima de mulheres que precisaram fazer mastectomia, a retirada total da mama depois do diagnóstico de câncer. Quando a gente retira a mama, a gente retira mamilo e areola. A reconstrução com prótese, ela não traz esse lado. As mamas ficam só preenchidas, sem o mamilo e a areola. Então fica sempre faltando alguma coisa. A finalização estética da mama é também o fechamento de um ciclo. É um projeto muito gratificante para a gente, né? A gente vê a emoção da paciente. Eu acho que é a nossa missão, né? Procurar tratar,
curar o câncer de mama, mas sempre buscando melhorar a autoestima, qualidade de vida para essas pacientes. O trabalho dos tatuadores é voluntário. Eu já tive parentes que tiveram câncer de mama, né? E em relatos eu vi que realmente é uma coisa que eu me colocaria no lugar, que é a famosa empatia, né? O câncer de mama é o que mais atinge mulheres em todo o mundo. E em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Saúde, foram mais de 5 mil casos registrados só no ano passado. E a expectativa é que a cada ano sejam registrados 2.700 novos casos só aqui no estado. O Instituto Nacional do Câncer estima que em todo o país, neste ano, sejam registrados 66.280 casos da doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, toda mulher acima de 40 anos deve fazer a mamografia anualmente. É que quanto mais cedo se descobre a doença, maiores são as chances de cura. Mas no ano passado, por causa da pandemia, a quantidade desses exames realizados no país ficou muito abaixo do esperado. Eram esperados 66 mil novos casos de câncer de mama para o ano de 2020. Nós tivemos ao redor de 22 mil diagnósticos. E, obviamente, que nós vamos ter o quê? Um comprometimento da sobrevida das nossas pacientes, uma mortalidade aumentada por câncer de mama. A Elinelda de Fortaleza mantém os check-ups em dia e descobriu a doença ainda no início. Fez o tratamento e hoje está livre do câncer. Muito feliz porque estou com a minha saúde novamente e é só agradecer. Isso aí, que neste Outubro Rosa muita gente possa ir atrás aí dos tratamentos, do diagnóstico, que não encontra o diagnóstico, e sim dos exames. Deixa eu te falar uma coisa, cadê o seu cãozinho? Tá andando aí pela sala agora ou não? Chama ele. Chama ele pra gente ver uma reportagem juntos aqui, ó. Na Paraíba, um visitante muito aguardado voltou a circular pelos corredores e quartos de um hospital. Vê aí, ó. O cachorro faz a alegria das crianças que estão internadas no Hospital de Emergência e Trauma em Campina Grande, no agreste da Paraíba. Bento, dono do animal, é bancário e faz o trabalho de forma voluntária. Tudo começou em 2017, quando ele procurou o hospital para sugerir a visita, depois de perceber que o cachorro era dócil e reagia bem ao contato com as pessoas. Ele era um cão de rua, então ele já sabia se comportar diante de pessoas e diante de outros cães. Aqui ele entendeu que ele é para trabalhar, para se deixar acariciar. O cachorro se chama Negão, tem 9 anos de idade e faz o maior sucesso aqui no hospital. Mas para que essa visita fosse possível, o animal passou por ao menos 2 etapas de higienização. Essa terapia tinha sido suspensa na unidade de saúde em março do ano passado, por conta da pandemia. A presença do cão até transporta ela a momentos de lazer, de prazer, e isso contribui até com a imunidade da criança para dar uma resposta mais positiva ao tratamento. O Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida por Animais alerta sobre o perfil do cão para este tipo de ação. Ele tem que ser dócil. Ele tem que gostar de outras pessoas e de outros animais. Ele tem que ter uma idade específica, ele não pode ser nem tão bebê e não tão idosinho. Ele tem que ser um cão controlado, ou seja, ele tem que obedecer a certos comandos, ter um adestramento básico. Por exemplo, entender o que significa um senta, um fica, um deita. O Ismael, de 7 anos de idade, se recupera de um problema no abdômen. Eu nunca mais tinha, assim, visto um cachorro tão parecido com o meu. São Paulo vai receber um dos principais campeonatos do Brasil de uma modalidade que vai estrear nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. É o breaking. Se o esporte foi criado para testar os limites do corpo, a arte talvez exista para expandir os limites da mente e da alma. Acho que a gente acredita muito na força da arte. A arte é transformadora e ela salva vidas. O hip hop salvou muitas vidas. O hip hop é um movimento plural. Expressa uma mensagem de resistência da periferia das maneiras mais variadas. Tem o rap, a batida, os traços e a dança, por meio do breaking. Cada movimentação do break, ele captiva muito a atenção das pessoas. Isso vai fazer com que o olho das pessoas falem assim, meu, é real isso que eu estou assistindo, o ser humano tem essa capacidade de chegar nesse nível. O hip hop traduz as ruas em arte de maneiras diferentes. É aí que o breaking e o grafite conversam, porque ambos fazem parte do mesmo movimento, que influencia a cultura pop há décadas e agora dá os primeiros passos no esporte, para que as ruas do mundo todo possam invadir Paris nos Jogos Olímpicos de 2024.
O break estar na Olimpíada é uma grande conquista, porque o breaking estando na Olimpíada, ele vai ter uma amplitude muito maior das pessoas que não conhecem tanto o breaking. A começar pelo nome. Você com certeza já ouviu chamarem de break ou break dance, mas a galera do hip hop prefere mesmo breaking. O Brasil está entre as potências da modalidade e o Neguinho tem até título mundial, dando uma abrasileirada na dança que surgiu na periferia de Nova York, nos anos 70. Você vê que ele buscou as raízes brasileiras. Ele já tinha um background de capoeira, da cultura local dele, assim. E ele trouxe isso pro estilo dele. Os gêmeos sempre foram mais do que só admiradores do breaking. São praticantes desde a adolescência. A partir da década de 90, eles decidiram se dedicar ao grafite. E hoje estão entre os artistas brasileiros de maior renome no exterior. As obras que começaram a dar outros tons ao cinza de São Paulo nos anos 2000, agora colorem os muros de vários países pelo mundo. Às vezes você faz um grafite na rua, ninguém... tá na rua. Agora você colocou no museu, peraí, isso aqui é bonito. Não é só porque tá nas Olimpíadas que tem que ser valorizado. Legal que as Olimpíadas estão valorizando essa cultura, mas essa cultura já existe mais de 40 anos, na rua. O breaking em Paris é o reconhecimento da voz da periferia. E ainda bem que o ser humano criou a arte. E o esporte também, porque é nessa mistura que se encontra a mais nova modalidade olímpica. Manifestantes voltaram às ruas neste sábado contra o governo Bolsonaro. O protesto foi organizado por entidades, movimentos sociais, centrais sindicais e tem a participação de 20 partidos políticos. Cidadania, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PL, Podemos, Solidariedade, PSD, PSB, PSDB, PSL, PSOL, PT, PV, Rede, UP, PCB, PSTU e PCO. De acordo com o G1, portal de notícias da Globo, as manifestações ocorrem em 59 cidades, sendo 13 capitais de 17 estados. Em Belém, integrantes de movimentos sociais, estudantis e políticos foram às ruas do centro da cidade com carro de som, bandeiras e faixas. Os manifestantes protestaram contra a reforma administrativa, contra a fome e pediram a saída de Jair Bolsonaro do governo. Em São Luís, os manifestantes se concentraram na Praça Deodoro, no centro da cidade. Com bandeiras de partidos e faixas, também pediram a saída de Bolsonaro. Uma grande faixa com a mensagem "Está tudo caro" foi carregada em Fortaleza. Eles também protestaram contra a alta na conta de luz, contra a reforma administrativa e as privatizações, e pediram a saída do presidente. O protesto em Salvador começou no Campo Grande, centro da cidade, e pediram a saída de Jair Bolsonaro do governo. Alguns participantes, vestidos de branco, caminharam tocando percussão. Também havia faixas com mensagens contra a ditadura e os constantes aumentos na conta de energia e também contra a privatização dos Correios. No Rio de Janeiro, a concentração dos manifestantes foi na Candelária. Nos cartazes, também havia críticas ao governo na área da saúde durante a pandemia e a alta no preço dos alimentos e dos combustíveis. A CUT distribuiu álcool gel para os manifestantes. Uma grande faixa com a frase "Fora Bolsonaro" foi carregada pelos participantes do ato. Os manifestantes caminharam pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, onde um palco foi montado e lideranças políticas discursaram. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.